Quando nós falamos em unidade, a gente leva a expressão para uma coisa única, né? Então, vocês já ouviram muito esse bordão, né? Rico não vai preso aqui no Brasil, não é? Cadeia só para pobre. Vocês não viram isso? Por trás disso está aquele desejo de que a lei fosse aplicada de maneira igual para todos, né? Não com dois pesos, duas medidas, né? Essas coisas, a lei ser aplicada de maneira diferente para uns e para outros, mais tolerante para uns e mais rígida para outros, né? Dois pesos, duas medidas, isso tudo remete à questão do eros, à divisão, né? Agora, se todo mundo fosse tratado de maneira igual, como se deveria ser, né? Todos são iguais perante a lei, se houvesse justiça, né? Uma só lei, uma justiça para todos, né? O nosso coração estaria mais calmo, o coração de todo mundo estaria mais calmo, né? Por quê? A justiça única, uma só, né? Essas coisas que nos traz a unidade, que nos traz paz, que nos leva para Deus. Quando a coisa divide, né? Cada um faz do seu próprio jeito, isso é contrário à unidade. Então, a questão da unidade está expressa no dia a dia em muitas coisas, né? Não é só no meio, digamos assim, religioso. E ontem, né, acho que eu percebi uma certa inquietude em todo mundo, de que como que nós vamos trabalhar a unidade diante de tantas divisões que tem na igreja. Divisões no sentido mais preciso de denominação, né? Nós sabemos a história de como se começam as denominações, né? Eu diria que a divisão é como que um código genético que foi alterado, é uma coisa transgênica, né, que está na igreja. E todo mundo que divide fica sujeito à divisão, né? Parece que é transmitido de geração para geração. Então, todo lugar começa um trabalho, daqui a pouco tem uma divisão, mas aquele que dividiu por um motivo aparentemente nobre, bom, tal, ele se expõe a sofrer uma divisão também. E parece que isso é apenas uma questão de tempo, né? E cada vez mais esse tempo é mais curto, né? Então, se nós pegarmos na história das denominações, né, a primeira divisão na instituição, do ponto de vista institucional na igreja, ela aconteceu no começo do segundo milênio, em 1054. Ela tinha começado há 200 anos antes a discussão. Então, atravessou gerações discutindo para chegar na conclusão de que uma igreja ficaria em Roma, a ocidental, e a oriental ficaria em Constantinopla. Então, a igreja ortodoxa para lá, a igreja romana para cá. Demorou 1 milênio para acontecer isso. A segunda grande divisão da instituição aconteceu 500 anos depois, meio milênio. 1517 veio a reforma. Aí, 200 anos depois, começaram a aparecer as igrejas transnacionais, né, que ela não ficava circunscrita ao seu país, sua nação. E aí, mais foram surgindo. Por fim, veio o movimento pentecostal no começo do século XX, e daí, então, a coisa desandou cada vez mais, né? Hoje em dia, falta até nome pôr na igreja, né? Eu conheço a Assembleia de Deus Pentecostal, né? E é interessante, quando alguém põe um nome na igreja, ele parece que assume aquilo e, ao mesmo tempo, nega aquilo que ele assumiu nos outros, né? Então, fala assim, uma igreja, Assembleia de Deus Pentecostal, é um contrassenso, porque a Assembleia de Deus nasceu do movimento pentecostal, ela é a pentecostal por essência, historicamente falando. Então, quando alguém fala assim, igreja, Assembleia de Deus Pentecostal, está dizendo que essa é pentecostal e que as outras não são, né? Não vou nem citar aqui, mas vocês devem conhecer, né? Eu fico às vezes pensando, tenho vontade de, quando vejo aqueles nomes mais esquisitos, fotografar e fazer um álbum, né? Só desses nomes, né?
Eu também já vi Assembleia, não, é Igreja Independente dos Apóstolos. Né? Então, é falta de nome, tanta divisão que falta nome. Nós estamos aqui reunidos hoje, falando de unidade, mas em algum lugar tem um grupinho aí, né, se juntando e promovendo uma nova divisão aí. Então, eu vou me afastar um pouco dessa questão da denominação, das divisões denominacionais, institucional, e tomar um pouco de distância disso, para falar sobre um outro aspecto, mas não é que estou fugindo do problema. Eu quero colocar subsídios para nós olharmos para essa questão. Né? Quando nós tratamos a questão do detalhe, é muito difícil. Né? Eu sou, assim, né, tremendamente contra aquelas situações de programas de rádio, televisão, tal, assim, que o pessoal dá consulta por telefone, né? Ou né? Liga o cara lá, olha, meu caso é esse, ando muito deprimido por causa de uma situação assim, assim, aí o psicólogo, psiquiatra, né, já passa a receita. É um absurdo isso, uma violência isso aí, né? Conselhos, né? A pessoa fala em 3 minutos, a pessoa conta que é o problema dele e o outro já dá o conselho também. Absurdo, absurdo. Né? Primeiro que você ouviu só um lado da história e viu só um pedacinho da história. Né? Então, aconselhar alguém significa entrar em relacionamento, ouvir as outras partes envolvidas, mas dá para poder ajudar. Senão... Né? Então, quando você fala assim, aconteceu um caso assim, 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 o que você acha? Né? Olha, eu não acho. Né? Porque isso aí é só uma partícula da história. A história é muito maior que isso. Então, para não entrar nesse detalhe, a gente vai falar um pouco mais distante hoje dessas coisas. Né? Nós precisamos ter um só coração. Né? Essa é a proposta de Deus para nós. Né? Temos um só coração. Mas nós começamos de maneira muito dividida. Né? Então, ontem, o que nós ouvimos aqui da Eliana explicando, né, gastou todo aquele tempo para explicar todas aquelas coisas da questão de como nós somos divididos, né, valeu a pena. Então, a divisão não é uma coisa que está instalada nas denominações, na igreja, de maneira geral. A divisão, ela começa a ser instalada no meu coração. Nós temos o nosso coração multifacetado, né? Muito cheio de divisão. Então, como que nós, coletivamente, vamos ter um só coração, se eu, individualmente, tenho vários corações? Né? Se eu tenho várias paixões, se eu tenho várias coisas na minha vida que não permite que eu seja uma pessoa só, uma única pessoa. E eu não estou falando aqui daquela esquizofrenia clínica, né? Eu estou falando da nossa realidade mesmo. E isso é cada vez mais acentuado, né? No começo, uma família, um filho era educado numa família, então imagina que os ambientes que esse filho frequentava eram poucos, muito poucos. Né? Ele vivia na família, depois crescia, ia acompanhar o pai no ofício do pai, né? Ia ser o que o pai era, e não tinha muitos papéis. Mas hoje, né, a criança, ainda criança, já vai para uma creche, depois vai para uma pré-escola. Né? E aí começa a ter lá dentro várias situações, várias aulas, várias matérias, vai crescendo um pouco, ele vai estudar música, vai estudar inglês, vai estudar, fazer um esporte. Né? Então, ele começa a ser, né, aquele aluno na escola, depois tem que ser um músico, depois tem que ser um atleta, e ele vai vestindo vários papéis, ainda criança. E quando jovem, mais tal, e adulto, né, então ele vai ser pai, ele vai ser marido, ele vai ser um profissional, ele tem que fazer um MBA, ele tem que fazer uma coisa lá fora, tal, ele vai ocupando vários papéis na vida dele. E
E isso vai dividindo, né? Então, uma pessoa que ela vivendo vários papéis assim, ele vai admitindo várias situações na vida dele, né? Então, em casa, ele vai ser aquela pessoa moral, né? Os valores morais vão estar muito fortes dentro de casa, né? Ele vai exigir dos filhos, tudo mais, tal, um comportamento adequado, quer que os filhos não se droguem, quer que os filhos estudem, tudo mais, tal, e dentro de casa ele vai tentar dar um bom exemplo, né? Não sei quem assistiu um filme antigo, outro dia passou na televisão, chama-se O Gangster. Alguém viu esse filme? É muito interessante, porque o senhor lá do filme, né, é um cara super respeitado, né? Então, imagine ele, o Sidney Poitier, né? Quem? Daisy Washington, é isso aí. Não. E ele, né, vai na igreja, levando a mãezinha dele, velhinha, a esposa dele, tudo mais tal, bem recebido na igreja, senta lá, o coral canta magnificamente, tudo mais tal. É um senhor acima de qualquer suspeita, né? E ele é o maior traficante da cidade, né? E só que a história continua em paralelo. Ele sustenta, ajuda a igreja, ele é admirado na igreja porque ele contribui bastante para a igreja, né? A mãe dele, chega um dia que a casa cai, né? Lógico, né? E a mãe dele falou assim: nunca perguntei de onde vinham os recursos, de onde ele trazia o dinheiro, porque eles tinham uma vida boa, né? Nunca perguntei isso a ele. Ele era uma pessoa, ele não era viciado, não fumava, não bebia, tal. Era um crente. E era o maior gangster lá da cidade. Então, mas dentro de casa, ele levava essa moral. Outro papel que nós temos no trabalho também, né? No trabalho, é permitido Cadê o Ademir? Vitor, dá um jeito para mim aqui, que não quer aparecer mesmo. Acho que é desligar aqui, que ele volta lá. Não sei porque outro dia chamaram alguém de Severino, né? Aí, ó. Talvez se desconectar, conectar ali. Aí. Oh! Você não quer deixar o dedo aqui, não? Bom, então, mais organizadamente, falando assim, então a questão da unidade não é uma questão institucional somente, né? Ela é um espírito que está presente no mundo e tem implicações em todas as áreas da nossa vida. É um espírito que ele é um espírito divisionista, ele tem a origem, a natureza no próprio diabo. O diabo foi o criador de divisão, né? Antes, tudo era sujeito a uma só vontade, tudo andava no compasso de Deus, até o dia que achou-se iniquidade lá em Lúcifer, né? E isso contaminou o mundo inteiro. Então, o mundo hoje ele é regido por esses dois princípios, né? Ou da unidade ou da divisão, sempre. Isso não está presente só dentro da igreja, da denominação, está presente em toda a vida. Então, no lado pessoal, na família, na igreja, na sociedade, na natureza e até nos aspectos espirituais também. Tá? Eu vou mudar aqui, mas continua dentro do assunto ainda, né? Então, do ponto de vista pessoal, nós vemos que o homem ele é dividido e a sociedade quer que ele seja assim e aceita que ele seja assim, né? É bom, é natural, mas todo mundo tem que ser dividido, né? Eu trabalhei a vida toda com recursos humanos. E aí, teve uma época que isso aqui ficou assim, era o máximo, né? Os seus problemas você deixa em casa. Aqui é um trabalho, né? E não leve o problema para casa. Deixa aqui. Como se possível fosse,
né? Aquela mãe que deixou uma criança em casa com febre, chegasse do portão da empresa para dentro, fosse uma outra pessoa que não fosse nem mãe. É impossível isso, né? Ou então, aquele que recebeu lá uma pressão do chefe, que recebeu lá um assédio moral, tal, vir para casa sem trazer nenhuma preocupação, né? Mas a sociedade quer que você seja dividido, isso é impossível. Então, na família, local de moralidade, né? A igreja, né? Onde que você é local de fé, você empresta a igreja para a sociedade uma certa credibilidade, uma certa moralidade, né? Na igreja você vai e quita a sua consciência, né? Eu via quando eu criança, era o seguinte: primeiro a devoção, depois a diversão, né? Então, depois você ia na missa, podia jogar bola, fazer tudo, mas primeiro você tem que ir na missa. O lugar para ler a Bíblia. Uma pesquisa de um instituto secular aí sobre a Bíblia, é interessante, que pegou vários países onde que mais tem Bíblia e onde que mais se lê a Bíblia, né? Mas uma coisa que eles se perguntaram assim: onde que você lê a Bíblia? Ou o lugar de ler a Bíblia? A grande maioria, em todos os lugares, o lugar de ler a Bíblia é na igreja. A grande maioria dos cristãos que tem Bíblia em casa só leem a Bíblia na igreja. Eu fiquei assim, passo, mas depois comecei a pensar, olhar tal, não achei tão... não é tão fora isso não, né? Tem gente até que acha que a Bíblia é para ser lida na igreja só. Não é que ele esqueceu de ler, não deu atenção, então, acho que ele crê assim, que é um livro para ser lido na igreja, né? E a igreja que nos fornece os serviços religiosos, é lá que nós vamos obter essa fonte, né? Agora, a sociedade, na igreja tem que ser solidária. Agora, na sociedade, é o lugar de competição. Você tem que ser competitivo. Exige isso de você. Você tem que ser o melhor aluno, tem que ser o melhor profissional, tem que crescer na profissão, tudo mais e tal. Lá, vale a pena, né, como se diz, pisar no pescoço da mãe para subir na vida. Quem não conhece gente assim, né? Dissimulado, né? Uma vez, quando fracassou o Plano Cruzado, o Sarney foi fazer um discurso para a nação, né? Eu não era o presidente que a nação queria e tudo mais tal, mas por força da circunstância acabei assumindo essa responsabilidade. Apliquei o Plano Cruzado e nós resolvemos a inflação, etc, 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 etc. Mas chegou num certo momento que nós passamos a ter dificuldades, né? E agora é preciso que todos os brasileiros, né, façam a parte de sua cota de sacrifício para a nação, né? Então, ele começou, deu certo, resolveu a inflação, nós temos problema e os brasileiros têm que pagar agora, né? Técnico de futebol é assim, né? Eu ganhei, nós empatamos e vocês perderam, né? A sociedade, e isso é normal, gente. Isso eu estou falando aqui, que a gente despertou agora para isso. Mas a coisa que está aí, a gente passa batido, tranquilo. Trapacear, corrupção. Gente, tem cristão que acha que corrupção é uma coisa normal. Você subornar o governo, tudo mais tal, e se ganhar vantagem com isso é normal. Ora, né? Aquela cena, aqueles irmãos de Brasília lá, orando antes de repartir a propina, uma oração bíblica. A gangue do sanguessuga, das ambulâncias, né? Tinha lá vários deputados evangélicos no meio, né? Agora, o pior de tudo, não é que eu tenho vergonha disso, é que eu acho que isso é normal. O único problema é que fui pego. Só isso. Todo mundo faz, né? Pequenas infidelidades, o trabalho, a escola dá aquela honra que você pode, então, merecer coisas, né? Então, é legítimo, a sociedade legitima nossa vida vários papéis, né? Com relação à natureza, aqui no Brasil, então, olha, fique à vontade. Use, abuse, explore, tudo mais, tal, tal.
maioria dos discursos da natureza, a natureza para os outros, né? Os países que mais poluem é o que menos querem contribuir para a solução, né? Não se tem uma atitude ecológica, né? Agora, espiritualmente, nós não temos nem consciência disso, né? A gente faz o mínimo, ou as pessoas fazem o mínimo para garantir a salvação. Isso é um equívoco, né? E acho que tem assim uma área que ela é uma área intermediária entre o bem e o mal. Ela está um pouquinho acima do bem e do mal. Então, se eu andar só aqui, eu não me comprometo nem com Deus e nem com o diabo. O diabo pode cobrar nada de mim, não vou para o inferno. Mas também não quero ficar perdendo minha vida com as coisas de Deus. É como se eu criasse, fosse possível ter uma região, uma zona, um caminho intermediário, né? Esse é o maior equívoco, né? Pessoas que acham que pode sobreviver neutramente, né? Grande mentira. Bom, mas nós temos que buscar ser aquele homem integral, né? Um homem que é inteiro, que ele é um só, que ele é o mesmo a todo tempo. Que ele fala assim, assim, aonde quer que esteja, mesmo com prejuízo pessoal, ele não vai dissimular, ele não vai tomar uma atitude diferente daquela que se tem, né? Ele tem uma personalidade só. E então ele cria uma hierarquia de valores que ele não vai negociar as coisas. Então, o valor espiritual, ele é um valor que está acima de tudo, né? É o valor que toca as coisas de Deus, a vida, né? E ele vai se guiar por esses valores. E ao se guiar por esses valores, então a maioria das outras coisas, o valor às coisas naturais, as coisas morais, éticas, legais, vão estar encaixadas nisso. Porventura, se algum lugar, especialmente na questão moral ou legal, as coisas não combinarem, né, forem afrontar as coisas espirituais, ele vai optar, sim, pelo valor espiritual e não pelo valor legal, né? Porque tem muita lei, né? Outro dia eu achei interessante, estava nesses debates, né, vejam só, a questão do divórcio. Então, estava ganhando dividindo divórcio. E o argumento era o seguinte: nós temos que obedecer às leis do país. Então, no país tem divórcio, eu vou obedecer à lei do país, né? E eu fiquei preocupado com essa maneira de pensar, porque agora, né, o aborto, essas coisas, então vai tudo por aí. Se um dia, no Brasil, então, admitir que você pode matar por algum motivo, né, porque o aborto é um crime desse tipo, né, então pode se matar também, porque a lei permite. Então você pega a lei que é feita por homens degenerados, e vai colocar acima do valor espiritual. Então, para nós sermos uma pessoa, nós temos que eleger qual desses que nós vamos seguir. Se quer seguir só a lei, né, vai ter prejuízo, né, é insuficiente para Deus. Mas se você eleger o valor espiritual, todas as outras coisas estarão unificadas, estarão assim sujeitas a esse valor maior. E, né, interessante esse versículo de Tessalonicenses, que aqui fala: espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, inteiros, irrepreensíveis, né? Então, tem gente que quer ser irrepreensível espiritualmente, né? Vai à igreja, dá o dízimo, etc, etc, etc. Mas aí o corpo pode fazer algumas coisas que podem ser irrepreensíveis, né? Não, é espírito, alma e corpo, irrepreensíveis diante de Deus, né? Essa unidade, né? Corpo, alma e espírito ser uma coisa só em nossa vida. Bom, então, só relembrando, né? Nós, para voltarmos ao que Deus quer, a nossa entidade, ao projeto que Deus tem para nós só vamos conseguir cumprir esse projeto se nós formos uma única pessoa, né? Acabar com essa esquizofrenia social que nós vemos aí, mas ser uma única pessoa. Então, entender que dar o dízimo é importante,
Mas dar cheque sem fundo é pecado também, né? Outro dia... E é tão interessante a questão financeira, né? Então, outro dia, diz que tinha um irmão lá na televisão mostrando-se um pacote de cheque que ele ia protestar tudo aquilo lá. Foram ofertas que foram dadas de cheque sem fundo, né? Você imagina, a pessoa que dá um cheque, que dá uma oferta, ela está pensando, está dando algo para Deus, né? Porque é impossível que eu ache que alguém pensa que está dando algo para o homem. E depois, o cheque está sem fundo, né? O investimento longo. Isso lembra lá Malaquias, né? Que promete, tem no rebanho um bezerro bonito, bom, tal, mas ele vai dar o defeituoso, né? Vai dar aquele que não serve para nada, né? Então, coisas desse tipo é que é inconcebível para nós praticarmos a unidade. Bom, eu vou apelar aqui a alguns exemplos que eu tenho assim, meio recorrentes, mas é isso que eu tenho de melhor para dizer isso, né? O universo só pode ser viável a partir da existência de um só Deus. Para pensar nesse raciocínio, então, imagine que se você fosse Deus e que o universo fosse essa sala aqui, né? E que você fosse a única pessoa nessa sala. Então, um dia você quer empilhar as cadeiras azuis de um canto, as beges no outro canto, ok. Chega outro dia, você quer embaralhar todas, né? E você vai fazendo do teu jeito, você é o único absoluto que dá a ordem nessa sala, que põe ordem nessa sala. Um dia, aparece uma outra pessoa aqui. O dia que você quer separar as azuis naquele canto, esse outro quer que as azuis fiquem naquele outro canto lá. E aí, não, mas e as beges? Não, as beges ficam para lá, não, eu quero que fique para cá. Então, tem duas pessoas que são absolutas e elas vão, então, disputar o espaço. Então, imagine, né, que essas duas pessoas muito poderosas, dois bem bombados aqui, né? E um começa a tacar a cadeira no outro, a tirar a mesa no outro, outro devolve o mesmo jeito, tudo mais tal. Dali a pouco, está tudo em frangalhos, quebrado, está um caos aqui, vidro, tudo mais, né? Então, imagine isso pensando no universo. Se tivesse dois deuses no universo, né? Então teríamos essa situação. Imagine que um pegasse a Lua, tirasse no outro, ou devolvesse Marte, enfim, né? E numa dessa ia a Terra junto, né? Então seria inviável se houvesse dois deuses. Mas, Pedro, esses dois deuses fossem civilizados, eles combinassem, né? Na segunda-feira eu sou Deus, na terça é você, e assim por diante. Então, aquele, na segunda-feira, não seria Deus, outro seria Deus. Então, ele não seria Deus, simplesmente. E nenhum dos dois seria Deus, porque o acordo que se fizeram está acima deles. Esse acordo é que seria Deus. Então, Deus absoluto só cabe um no universo. E a existência, isso nós aprendemos, que é de um Deus trino, garante que esse universo seja governado pelo amor. Porque se ainda fosse um só Deus, mas não fosse trino, ele seria ainda, não teria garantia do amor, né? Agora, a adesão de todos à única vontade, né, é que faz que o universo não entre em caos, que a trindade não se desintegre, né, porque eles têm uma única vontade. A gente passou uma semana maravilhosa lá, passei uns dias da semana maravilhosa lá na Bahia, no começo do ano passado, e o Léo, né, foi esse ano? Nossa, parece que faz tanto tempo. Então, em janeiro, estava lá. E, tanta coisa aconteceu. Fiquei vô. Pois é, o aplique funcionou.
Deu tempo tudo isso. Mas foi assim para mim muito, muito gratificante estar lá com eles, né? E ouvir algumas coisas. E Léo, a gente está falando de comunhão lá, ele falou assim, gente, me permita aqui viajar um pouco, não tem uma preocupação teológica, né? É igual ler a cabana, né? Não leia com preocupação teológica, mas leia com absorver aquilo lá. Eu viajei com ele. Imagine que lá na eternidade, o pai que ama tanto o filho pensou o seguinte, né? Eu queria dar um presente para o filho, para o meu filho. E ele pensou, o que meu filho mais gosta, que ele fica mais feliz, né? E o pai sondou o coração do filho e viu que o filho mais gostava, que ele mais curtia, o que ele mais admirava, é aquela comunhão que ele tinha com o pai, com o Espírito Santo. Aquilo assim era o máximo, né? Era o êxtase para o filho. Ele falou, mas já tem isso. Aí o pai pensou, então eu vou ampliar isso daí, eu vou aumentar isso daí, né? Então resolveu criar o homem e distribuir mais dessa comunhão, ampliar essa comunhão para que o filho ficasse mais feliz, né? Então, a vontade do pai, o filho executa essa vontade, né? O Espírito Santo executa também a vontade. Então, isso não desintegra Oxa, estou brigando aqui mesmo. A Trindade. Chegamos lá. Mas o universo hoje corre perigo, né? Porque teve alguém que desafiou essa unidade, desafiou essa integração que tem a partir da Trindade. E se isso perpetuasse, né, nós íamos chegar ao final, destruição de tudo. Tinha uma música que cantava no programa do Rex Humber, né, dos mais novos aí vão lembrar disso, né? O mundo caminha em marcha para a destruição, né? A coisa está cada vez pior, e exatamente isso, né? A falta dessa unidade, essa desintegração presente, vai levar ao caos, vai levar ao fim de tudo. Então, antes que isso aconteça, Deus vai intervir. Mas, por enquanto, se não tivesse uma intervenção, a gente caminharia para isso, porque tem alguém disputando, desintegrando essa unidade que Deus tem, né? Então, a questão da unidade e visão não é só uma questão minha particular, não é só uma briga denominacional, não é porque eu gosto disso, eu gosto daquilo, porque um pastor cometeu esse pecado, outro pecado, alguém administra assim, administra de outro jeito, não é uma questão disso. O que está em jogo é a existência do universo, é a existência do propósito de Deus chegar ao final. Então, o nosso coração, quando ele fica dividido, ele fica dúbio, ele está comprometendo isso, né? Jesus falou que uma casa dividida não sobrevive. Isso é verdade no microcosmo de um lar, de uma casa, e é verdade no universo todo também. Isso é uma verdade total, absoluta. Então, o que está em jogo, a partir do meu coração, é todo o plano de Deus. E, às vezes, por uma picuinha, e eu vou repetir por causa de uma picuinha, sabe o que é picuinha? Né? Um detalhe, né? É o piolho da pulga, né? Então, por causa disso, por causa dessa picuinha, eu estou colocando em jogo todo o plano de Deus. Agora, se eu fico relativizando, quer dizer, é só a minha briga com o outro, é só entre nós, essa implicação é só com a gente, a coisa parece não ter importância. Mas quando nós olhamos por esse lado, que é o plano de Deus, o propósito de Deus está em jogo, que a existência do universo está em jogo, isso torna desimportante, torna pequeno, né? Vira piolho realmente a minha briga, a minha diferença com o outro. Tá? Bom, isso estava dizendo exatamente, né?
Só para vocês apreciarem aí. Nós, então, para cumprir o plano de Deus, nós temos que caminhar em direção a essa unidade, em direção a esse núcleo, né, em direção a esse ágape, tudo que foi falado, né, essa fusão, né? Sem unidade, o plano de Deus é impossível, né? Nós reduzimos a unidade a uma querela particular, né? Mas sem ele é impossível o plano de Deus. Agora, lembra que a gente falou da locomotiva, do trem e tal, né? A igreja é onde que Deus elegeu para fazer que essa unidade acontecesse e ela fosse, então, a locomotiva para arrastar outras coisas também, né? E essa unidade da igreja, ela vai acontecer ainda com os homens, enquanto a igreja. Não é depois do arrebatamento que é isso. Essa é uma coisa para ser acontecido aqui ainda. Porque se fosse algo para acontecer depois, no arrebatamento, lá em cima, seria como que se admitir que o fracasso da palavra de Deus, porque Deus prometeu isso para esse tempo, né? Para nós sermos um como Ele é com o Pai, mas isso é para ser agora, para que o mundo creia. Então, enquanto existe mundo ainda, há de ser alcançada essa unidade. E isso diz respeito à nossa responsabilidade. Naquela série de dicotomia que foi colocada ontem, Agostinho resolveu esse problema da unidade, né? Ele falou o seguinte: tem duas igrejas, a igreja visível e a igreja invisível. Na igreja visível, né, acontece todas as mazelas, mas não se preocupe, porque na igreja mística, na invisível, todo mundo resolveu, né? Então lá não vai ter mais divisão, etc. Isso é verdade, lá realmente não vai ter. Mas isso tem que ser antecipado já. Há de chegar uma geração que dê essa contribuição para o plano de Deus, de que forme essa unidade aqui, agora, para poder contribuir, então, para isso, né? Para que aconteça, para que Jesus venha, né, e resolva todos os problemas que temos aqui também. Bom, mas não foi eu que dividi, eu nunca saí da igreja, né? Eu nasci católico, vou morrer católico, já ouviram essas frases também? Né? Religião não se discute, né? Mas ainda bem que se discute, sim, porque senão não teríamos evangelismo, né? Então, não basta que nós sejamos neutros com relação a esse assunto, né? Eu não vou discutir religião, não vou falar de unidade, tal, porque eu não quero me intrometer nisso. Esse assunto sempre dá polêmica, dá problema, né? Não. Deus nos quer como agentes da unidade. Ontem o Abinério, anteontem, citou aqui uma questão da oração, que nós, praticando a oração, possamos ser a própria oração para Deus, né? Teve um bispo no Brasil, muito significativo, muito de Deus, e ele fez uma trajetória que ele deixou as oligarquias dominantes e tal, e acabou se infiltrando, trabalhando com os pobres e tudo mais. Aí ele vendeu o patrimônio da igreja para fazer apartamentos para os pobres, recolhia o pessoal na casa dele, vendeu o palácio episcopal, um monte de coisa que ele fez aí, né? E alguém falou dele o seguinte, que eu achei isso, né, um alto elogio. Falou assim: D. Helder caminhou tanto em direção aos pobres que se tornou um deles. Ele não conseguia mais conviver com a riqueza, né? Então, nós praticarmos a oração a tal ponto que a gente seja a própria oração, né? E nós praticarmos a unidade a tal ponto que nós sejamos pessoas agregadoras, né? Que nós possamos trazer essa unidade onde quer que nós estejamos, né? Então, isso é que Cristo faz. Você chegar num ambiente e tenha várias diferenças e trazer ali a unidade, né? A oração São Francisco, onde houver discórdia, que eu leve a união, né?
E outras frases mais, também muito linda essa canção, hein? Irmão Sol, Irmão Lua. Então, isso é a presença de Cristo. Cristo não vem para causar a divisão. Ele vem para juntar aqueles que são dele. Pedro, mas ele disse que ia trazer divisão à terra. Claro, né? É separar o joio do trigo. Não dá para ficar junto. Mas aqueles que creem, que estão em Cristo, a unidade em Cristo, é para estar junto. Então, Cristo atrai para eles. E se nós temos Cristo em nós também, nós não deveríamos ser como ímãs, são colocados do lado contrário um com o outro, que se repelem, né? Mas deviam atrair um com o outro. O Espírito Santo de Deus que está em mim, ele quer ter, né, comunhão. Ele é de comunhão, ele é de unidade. Então, nós temos sim que ser agregadores. Apareceu, traz unidade. Bom, podemos imaginar isso somente na igreja, entre cristãos. Mas, pense um pouco, se nós somos uma única pessoa, se temos Cristo em nós, isso é verdade também na família. Né? Na família, se for olhar, muitas famílias tem aquela pessoa que é desagregadora. Né? Tudo que ela faz causa briga, causa polêmica, causa desarranjo, causa mal-estar. Né? Ele chega em casa, né? Cada um vai para um canto. Né? Ele chegou em casa, pela tudo na sala. Ele chegou, um disfarça para o quarto, vai para a cozinha, tudo mais, porque a presença desagrega. Agora, pensa ao contrário. Né? Você chegar no lugar e a pessoa que está lá no quarto vir para a sala, outra na cozinha para a sala, porque quer estar junto. Pensa isso no serviço. Né? Aquela pessoa que disputa espaço a qualquer custo, né? Que as pessoas evitam se envolver com ela porque é perigosa, ela é sutil, ela tem suas manhas. Né? Ambiente de trabalho é competitivo, eu sei como é que é isso. Né? Mas tem aquela pessoa que não representa ameaça nenhuma. Né? Que ela chega ali, a pessoa fica ao lado dela confiadamente, porque não tem ameaça, ela agrega pessoas. Então, nós temos esse espírito em nós, de unidade, ele não vai se manifestar só na igreja, mas a nossa vida sendo única, um só coração, ela vai estar presente em todos os ambientes que nós tivermos. Né? Porque somos uma pessoa. Então, esse versículo que nós vimos antes aqui, esse ministério da reconciliação, que Jesus exerceu, ele o deu para nós também. Nós temos que levar essa palavra de reconciliação e não de desagregação. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, em Cristo, né? E que, havendo ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Então, juntar em Cristo todas as pessoas, é isso que está escrito no versículo? Né? Todas as coisas. Então, a questão da unidade é uma coisa que vai além das pessoas, vai além da dominação, vai além disso aí, mas para todas as coisas, inclui inclusive a natureza, obviamente. Então, hoje a natureza está desagregada, dividida, né? Porque o pecado está presente aí. Ela transcende o tempo e o espaço, né? Segundo as riquezas de sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo os mistérios da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em si mesmo. Então, o mistério da sua vontade do quê? De tornar a congregar, de reunir em Cristo todas as coisas. Na dispensação da plenitude dos tempos, tanto que estão nos céus como estão na terra. Então, determinado, né? Deus apontou esse rumo, essa direção, esse é o norte, eu vou para lá, esse é o objetivo. E se nós entrarmos nessa unidade, praticarmos essa unidade, assumirmos isso, comprarmos isso, colocar isso no nosso coração, nós estamos indo ao encontro do objetivo de Deus. Mas cada vez que eu dou ouvido para a divisão, que eu sou desagregador, eu estou travando, estou impedindo o plano de Deus. E é uma responsabilidade muito grande, porque Deus quer fazer conosco.
Se ele quisesse fazer sozinho, tinha feito já, mas ele escolheu fazer conosco. E aí, então, eu puxo o freio de mão. Cada vez que eu desagrego, eu estou travando o plano de Deus para que ande. Agora, na sequência desse mesmo entendimento de todas as coisas, então, segunda operação da força e o poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando entre os mortos e pondo seu direito nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o construiu como cabeça da igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, aqui está claro qual a maneira que essas coisas vão ser catalisadas, vão ser juntadas em Cristo, através da igreja. Né? Ele é o cabeça da igreja, e todas as coisas foram colocadas a seus pés, a igreja é seu corpo. Né? Então, é sob a igreja que todas as coisas vão ser caminhar para a unidade, todas elas. Né? Então, não existe no mundo, né, nenhum homem é uma ilha, não existe no mundo uma coisa isolada, uma coisa sem consequência. Nós vivemos num mundo sistêmico em que tudo tem consequência. Então, qualquer atitude minha, ela está colocada sob o princípio da unidade ou o princípio da divisão. E isso tem consequências para as pessoas que estão próximas a mim, consequência imediata, mas tem consequências cósmicas com relação ao plano de Deus. Então, a favor de quem que eu trabalho? Para dividir a casa ou para unir a casa? Então, todo o poder de Deus, né? A operação da força e o poder, esse mesmo que ressuscitou a Cristo, né? E colocou ele em cima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, de todo nome que se nomeia, neste século, no vindouro também, acima de todas as coisas, juntou todo esse poder para fazer com que tudo isso viesse a acontecer, e Deus colocou um fator no meio de tudo isso. Isso aqui é fácil para Deus fazer. Ele colocou a igreja. E a igreja não é uma ideia etérea, não é uma coisa que está voando por aí. A igreja tem coisas concretas na terra. Né? Tem pés, tem mão, tem corpo, tem rosto. A igreja somos nós. Então, acima, para resolver, para dominar sobre tudo o universo, sobre todos os principados e potestade, porque ressuscitou Cristo, tudo isso aí, para colocar a igreja dentro desse processo, desse trabalho, desse projeto, para levar a cabo tudo ele junto com o homem. E para fazer com que tudo isso fosse unidade, nós precisamos trabalhar a favor dela desde já. Nós estamos comprometidos com o plano de Deus, não podemos dividir a casa. Então, é essencial, não é um detalhe, né, no modelo da igreja, se nós vamos ter unidade ou não. Não é um detalhe em nossa vida, é fundamental. A trindade que vive em nós, que vive entre nós, que vive conosco, ela precisa ser mostrada, testemunhada. E há uma expectativa, né, geral, uma expectativa cósmica, mesmo a natureza, que não tem, digamos assim, a alma que nós temos, não tem a compreensão, o entendimento, o raciocínio que nós temos, até a própria natureza, ela tem expectativa de que isso venha a acontecer. Porque, enquanto isso não acontece, ela sofre, né, sob o jugo da vaidade. Mas quando houver manifestação dos filhos de Deus, a natureza será liberta.
E para que isso aconteça, precisa que nós nos juntemos antes, nós vivamos a sanidade antes. Então, até a própria natureza aguarda isso, ela espera isso. Né? Deus tem problema com o diabo, gente? Para resolver? Tem dificuldade de resolver o problema com o diabo? Como é que Deus vai resolver o problema com o diabo lá em Apocalipse 20? Sopro, né? Qualquer momento, ele dá um soprinho no diabo e acabou. Né? A gente pensa que o grande adversário de Deus é o diabo. A grande dificuldade de Deus é o diabo. Mas quem dá trabalho para Deus, de fato, somos nós. Né? Meu pai trabalha até hoje. E eu trabalho também. E esse trabalho é o trabalho de mudar o nosso coração. É a tentativa de estar edificando a igreja. Né? E resta ainda um repouso, né, para o povo de Deus. E nós só vamos entrar nesse repouso, vamos descansar das nossas obras, quando nós dermos descanso para Deus também. Quando a gente parar de dar trabalho para Deus. Então, nós dois, nós e Deus, vamos entrar em descanso. Mas enquanto nós estamos dando trabalho para Deus, que é nossa divisão, nossa divergência com Ele, nem nós, nem Ele repousamos. Já deu, né? Não? Então, que ótimo. A natureza, muito embora ela não tenha essa compreensão que nós temos, mas lá o texto de Romanos fala que ela geme. Né? Há uma ansiedade, uma expectativa que leva ela a gemer, esperando a manifestação dos Filhos de Deus. Ela geme, e nós que entendemos isso também gememos. Mas depois explica que não é só um gemido da natureza ou um gemido nosso, mas o próprio Espírito Santo, o próprio Deus, geme entre nós, esperando esse momento. Né? Quantas vezes que nós não desagradamos a Deus, então, né? Com as nossas atitudes, pensando que estamos fazendo o melhor para Deus. Eu queria propor aqui hoje, para nós, um novo paradigma às nossas decisões. Como a gente toma decisão hoje? A gente mede os custos e benefícios da decisão, né? Qual que é o custo e qual o benefício dessa decisão. E, no fundo, eu vou ver aquilo que é certo e aquilo que é errado. E, para ser mais espiritual ainda, eu vou ver se aquilo é bíblico ou não é bíblico. E quando eu me refiro bíblico ou não bíblico, estou me referindo ao livro. Né? Aí veio um rapaz, mandou a mãe dele perguntar para mim o seguinte, né? Onde que está na Bíblia que é errado ter relação sexual antes do casamento? Né? Eu respondi, mas onde que está na Bíblia também que é errado fumar, que é errado usar maconha, crack? Qual versículo que fala isso? Né? Esse jovem que mandou me indagar, ele conhece a palavra. Né? Então, onde que fala? Né? O que é pecado? Por que é pecado, então, ter relações sexuais antes do casamento? Ou ainda fora do casamento? Né? Então, tem muita coisa que é pecado e não está escrito na Bíblia. Na Bíblia está escrito que não pode usar crack, não pode usar maconha. Está escrito isso aqui? Não está. Né? Mas nós sabemos que isso é errado, que isso é pecado. Então, há aquelas pessoas que pretendem ou se justificar de seguir a Bíblia, seguir o livro, né, ao pé da letra. Primeiro que não vai conseguir. Mas, na verdade, quer achar aquilo que não está escrito para poder fazer. Né? Agora, a Bíblia, ela nos dá o norte, a palavra de Deus, mas a questão de pecado é muito mais do que está escrito nesse livro ou não está escrito aqui.
Tem 2 versículos. Um fala o seguinte, né? Como se agrada a Deus? Pela fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Lá, Hebreus 11, 3, por aí. Sem fé é impossível agradar a Deus. Romanos 14, 23 fala o seguinte, né? Tudo que não é de fé é pecado. Tudo que não é de fé é pecado. Então, se nós fazemos coisas na dúvida, fazemos sem fé, nós estamos pecando, né? Não estamos agradando a Deus. E retomando um exemplo que também dou aí, recorrendo a ele, eu vi lá aquela televisão de 42 polegadas, VHC, PHC, FHC, quatro bandas, né? 4 bandas, iPhone, iPad, tudo nela lá, né? Você fala assim, poxa vida, né? Vou comprar essa televisão. E aí, como o Johnny falou, vou ver minha conta bancária, o saldo do meu cartão de crédito, se cabe as prestações nela, né, no meu orçamento. Sou uma pessoa responsável, tudo mais e tal. E aí, cabe no meu orçamento as prestações, as 58 prestações da Casa Bahia, cabe lá. Né? Isso é suficiente para resolver se eu compro ou não? E estou consultando alguém que é estranho, estou consultando um outro ídolo, um outro Deus lá, que é o dinheiro. Se eu tenho ou não tenho dinheiro. Ele está ditando para mim que se eu devo ter ou não ter televisão. Mas, verdadeiramente, tem que consultar Deus. É da vontade de Deus que eu compre essa televisão? Né? Porque a gente pensa que Deus vai falar não, a gente não pergunta. Porque nós somos um tanto religiosos e pensamos que Deus é um estraga-prazeres cósmico, né? Tudo que eu quero, que é bom, Deus não quer. Deus quer uma vida de sacrifício, que eu sofra, etc, etc. Bom, mas, vamos dizer, né? A Manu foi lá, conversou com Deus, e Deus autorizou ele a comprar a televisão. E ela chegou, ela botou na casa lá, tal, assim, que a televisão é enorme, um cinema, tal, né? E ainda colocou umas poltronas, ficou assim, Mas, aí vai o Luiz e viu mesmo televisão, tudo mais tal, e o Luiz perguntou para Deus, falou, oxe, né? E um dia, o Luiz vai fazer uma visita pastoral na casa da Manu, e está a televisão lá. Aí ele vai pensar, Manu está em pecado. Desobedeceu a Deus. Né? Absolutamente não é assim, né? Deus pode tratar com decisões diferentes a cada um. Deus não faz produção em série, não é produção industrial. Ele é artesanal, a sua mão está presente em cada um de nós. Né? Então, pode sim Deus permitir alguém e não permitir alguém. Né? Alguns podem ser ricos, outros não. Alguns podem ser políticos, poucos, outros não. Mas Deus tem essas coisas diferentes para cada um de nós. E uma outra coisa que eu queria lembrar também é o seguinte, né? A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é, além de boa e perfeita, é agradável, né? Então, viver sem a televisão, porque Deus pediu para você fazer outra coisa com dinheiro, vai ser um prazer, vai ser uma coisa agradável, não vai ser uma coisa difícil. Né? O diabo quer que nós pensemos que a vontade de Deus é negativa para nós.
né? A gente vai sofrer com ela. Não, pelo contrário. A vontade de Deus é uma coisa agradável. Ela é o máximo de satisfação que nós podemos ter na vida, é se encaixar dentro da vontade de Deus. Eu digo, a vontade de Deus é boa, agradável, perfeita, agradável, tal, destaco muito isso, e ela é conhecível. Deus tem prazer em revelar a sua vontade para nós, né? Quanto mais a gente se aproxima disso, mais feliz nós somos. Mas eu estava dizendo isso por questão do pecado, né? Então, não é só o que está escrito aqui que é pecado, mas questão de agradar a Deus ou não. Se não é de fé, é pecado. Não estou agradando a Deus, né? Então, isso exige nós um relacionamento com Deus. Não é somente ler a Bíblia e fazer uma lista, né, do que pode e não pode, mas entrar em relacionamento com Deus para que Deus tenha prazer de viver em nós, de cumprir em nós, de alegrar o nosso dia a dia, né? E aí, então, tem coisas que para nós vai ser pecado, e para outros talvez não, porque outros nem perguntou. Mas como nós estamos mais sensíveis com Deus, nós podemos aproximar mais e desfrutar mais de Deus. Tem aquela historinha que se conta, normalmente antes de ir à oferta, que morreu o motorista do empresário muito rico, né? E foi para o céu. Passado um tempo depois, morreu o próprio empresário. E chegou lá no céu, ele foi recebido bem lá, tal, ele viu aquela mansão enorme, bonita, tal, e perguntou lá para o anjo, de quem que é essa casa é? Essa é do Nicolau. Motorista, é? Puxa, que casa, hein? Aí foram caminhando, tal, ele pensou, preciso do Nicolau. É essa mansão? Nossa, a minha deve ser um palácio, né? Chegou lá na periferia, sem asfalto, tudo mais, tal, tinha um casebre meio caindo lá, tal. O anjo falou, aqui é a sua casa. Aqui é a sua casa. Mas como? Do Nicolau é aquelas aqui, tal. Pois é, o que você mandou para cá, só deu para fazer isso daí. E aproveita o embalo e vão tirar a oferta, né? E aí dá-se o nome disso de galardão, né? Primeira coisa, vamos pensar o seguinte, né? Lá no céu, na vida eterna, a gente vai ter casas iguais a essas que nós temos aqui. A casa que nós temos aqui é uma coisa que foi feita pós-pecado, para guardar o homem dos intempéries, dar segurança para ele, tudo mais, tal, dos bichos, né? Lá no céu vai ter, na vida eterna, vai ter intempéries, vai ter bicho, vai ter homem nos atacando, portanto tem segurança, né? Segunda coisa, se tiver casa, quem que vai morar nessa casa, em cada uma dessas casas? Né? Com quem que você vai morar? Né? Então tinha aquele cara, né? Aliás, aquela mulher que casou, lembra, pergunta do seu? Aí morreu a primeira mulher, casou com a segunda, terceira, tudo mais e tal. Aí chegou, acho que na sétima lá, quem que vai ser a mulher dele, né? Na vida eterna. Então, quem que vai morar na casa com ele? Só os islâmicos resolvem essa parada, né? Para nós não tem jeito. Então, não tem porquê, e é difícil conceber essa casa lá. Então, galardão não passa por aí. Na minha modesta opinião aqui, galardão é uma questão de você experimentar o próprio Deus, né? Quanto mais experimentamos de Deus aqui, nós já estamos recebendo o seu galardão já, né? E vamos receber mais lá ainda. Se tivesse uma possibilidade de proximidade com Deus, né? Então, eu diria o seguinte, aqueles que estão mais próximos de Deus são os mais galardoados, né? Se fosse pensar assim. Mas quanto mais nós temos de Deus, mais vamos ter de Deus, é isso que é nosso galardão. Agora, como que nós temos mais de Deus? É deixando que Deus tenha mais de nós, né? Jesus foi construir moradas, não foi construir, né, pegar a colher de pedreiro e colocar tijolos, né, e cimento lá. Ele foi construir essa morada em nós mesmos. Quando ele faz a morada dele em nós, ele está fazendo morada
nossa nele, né? Então, é essa unidade que Deus quer nos levar finalmente. É lá, né? Galardão, todas as coisas que nós vemos na Bíblia têm a ver com unidade. Amém? Bom, antes de deixar algumas perguntas aí, espero que tenha dado subsídio às respostas, para a resposta às perguntas. Queria apresentar aqui esse livro, União através da Comunhão. Escrito por um japonês, que é Kurosaki. A gente não... Acho que só um japonês poderia ter escrito esse livro. Pela experiência dele ter sofrido as consequências de uma evangelização de uma igreja dividida. Né? Muito bom. Vamos saber aqui a utilidade dessa unidade, né? Esse aqui, ele não pretende... aqui ali fala da importância, que a ideia é explicar o que é a comunhão, que é a base da unidade. Esse aqui tem várias vantagens, né? Ele é um livro que foi totalmente patrocinado e a sua arrecadação é destinada ao CPP. Então, você pode comprar para você, para dar de presente, tudo mais, tal, se você já leu. Mas, se você não leu, não pode, não quer comprar, é pegar as matérias de impacto, tem umas 12 impactos das últimos 20º números, mais ou menos para cá, tem lá cada um desses artigos aí, tá? O autor, esse que vos fala. Mas não vai aqui nenhuma assim, vanglória, né? Porque isso aqui não é uma autoria no sentido tradicional da palavra. Ele é um relatório das nossas experiências que vivemos juntos, né? Então, tive a chance de relatar, mas todas as coisas que estão colocadas aqui são experiências feitas, realizadas, testadas e que deram resultado, né? Aqui tem hein? Oh, que bom, glória a Deus. Ó, ali tem uma questão da comunhão, da confissão, né? A gente, às vezes, quer confessar só para Deus, que tem vergonha de confessar para os irmãos, ou quer confessar uma pessoa só, essa pessoa é impessoal. Aquele missionário que passou um dia, pregou lá, eu me senti falar com ele, nunca mais vi ele na vida. Ele levou embora os meus problemas com um bode expiatório, né? Ou então, vou no confessionário, né? Para falar dos problemas, tudo impessoal. Mas o desafio aqui é você experimentar confessar com pessoas que têm cara e rosto, pessoas confiáveis, tal. Os detalhes estão aí. Eu tive muito medo de fazer isso aí, né? Porque já estava um homem velho, cascudo já, então tinha muitas coisas que era difícil de falar. Mas quando botei em prática a experiência, a minha conclusão era o seguinte: por que não fiz isso antes? Né? O outro é amar o próximo. Wayne Jacobson, né? É o melhor livro que fala de relacionamentos, né? Baseado na palavra de Deus. É um homem que experimentou isso na vida também, né? Amar ao próximo. Vale a pena você conhecer essas obras aí. Alguém tem alguma pergunta? Que bom, olha. Ou estão com medo de fazer. De manhã não pergunta, né? Mas o pessoal tomou café hoje. Oi. Ixi. A respeito do cristão na política, nós sabemos que a política é quase que um calcanhar de Aquiles, né? Porque não vejo como o indivíduo não mentir dentro da política, né? Até porque tem certas coisas que não têm solução e a mentira é a única saída. Como é que o cristão fica com a questão fé, consciência
e a questão de se sentir bem diante dessa situação. Nós acho que temos duas questões de política. Uma é essa real que você relatou aí, e a outra é o mito que parece ser, que fica maior que isso ainda. Ela é impregnada realmente dessas coisas todas aí. Mas a experiência nossa, respondendo um pouco por isso também, a gente fez por alguns anos lá uma participação intensa em política, né? Eu sou filiado ao partido político, né? Até por uma questão antes mesmo da conversão, né? Sou militante, né? Nesse sentido. Já era antes de me converter. Agora, é possível viver sem se corromper na política? Se esse for o dom de Deus e a pessoa acreditar nisso, é possível, né? Poucos casos. Tem muitos amigos meus cristãos que, né, molharam a mão muitas vezes, né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas o caso está conhecido nacionalmente. O fato é que é o seguinte: a pessoa, quando chega lá num ambiente, seja na política que for, ele vai ser sondado para ser cooptado. Se ele resistir uma vez, 2 vezes, 3 vezes, acontece o seguinte fenômeno: ele deixa de ser convidado para participar dessas coisas, né? Eu trabalhei já no Estado e trabalhei dos 2 lados do balcão, né? Então, do lado de dentro, e aconteceu isso, né? Vocês imaginam N formas que as pessoas vêm te oferecer e vantagens, mas não, né? Muitas vezes, com risco do emprego, né? Tipo assim, você vai desagradar tanto que você vai perder o emprego. Eu trabalhei numa empresa que a gente gastava 75% do orçamento dela, na minha área. E quando eu chegava na entre-safra, eu gastava mais de 100% da receita, né? Toda vez que mudava a diretoria, chegava uma diretoria nova e falava: esse cargo, nesse lugar, eu quero colocar alguém da minha confiança. Quando cheguei nesse lugar aí, eu só saí daí para ser promovido. Passaram várias diretorias, vários presidentes, nenhum mexeu comigo. Mas isso era mérito meu? Não, Deus sustenta. Não precisa corromper, não, Deus sustenta. Até os corruptos precisam de pessoas honestas. Escrevam isso. Até os corruptos precisam de pessoas honestas. Então, é a questão de ser firme, né? E os convites aparecem. Chega uma certa hora que desiste, né? Então, na política também é assim. Eu diria o seguinte, né? Agora digo só eu. Todos nós deveríamos ter uma experiência candidato um dia. Olha, porque é um período que as pessoas ficam atentas para isso e você entra na casa de muita gente, né? E eu me tornei muito mais sensível, depois disso, às questões sociais, porque você vai na casa de alguém, você vê que é tão pouco que falta do ponto de vista material e é tanto que se rouba, né? O problema do Brasil é exatamente isso, roubalheira. Né? Agora, quanto mais nós chegamos a esse mito, uma coisa assim impossível, nós acabamos desestimulando até que eles têm vocação para isso, que teria firmeza para isso. Quando os bons deixam de participar, os maus vão tomar conta. Então, é uma experiência social maravilhosa, fantástica, impagável ser candidato, né? Não nosso projeto era o seguinte, né? Era uma questão pedagógica. Então, nas eleições sempre tinha um candidato, né? E a questão de fazer daquele momento, um momento pedagógico, de mostrar como se fazia uma campanha limpa, né? Sem comprar voto. E algumas vezes
eleito, o candidato muitas vezes não. A coisa comum é o seguinte: nós nunca conseguimos reeleger um candidato, né? Porque, enquanto candidato, parece que a pessoa ainda vota acreditando que vai ter um benefício. Depois vê que não tem benefício mesmo, não conseguimos reeleger, né? Mas a campanha foi feita daquela maneira mais limpa possível, né? E nenhum de nós foi convidado a assinar recibo em branco, nada disso. Não, não ganha reeleição, né? Ontem, depois da sua palestra, eu lembrei de uma afirmação de um pastor, né, naqueles momentos que, né, no culto tem a apresentação lá dos visitantes, né, e ele sempre falava assim: gente, se você se sentiu bem na nossa igreja, sinta convidada a se juntar a nós, né? Mas se você não se sentiu bem aqui, procure outra igreja. Aí ele afirmava assim: sabe por que existem igrejas diferentes? Porque o homem é diferente. E eu queria saber assim, até que ponto essa diferença é aceitável dentro da unidade? Ou se não é aceitável? Minha pergunta ainda é relacionada à política, que é um assunto que me interessa bastante também. Você falou sobre não se envolver, mas como você lida com a questão da omissão, de ver o que está acontecendo e não tomar uma atitude? Eu não estou falando assim pela questão idealista, mas porque se você começa a botar a boca no trombone, te cortam rápido, você tem uma ação limitada, mas também o quanto de omissão você vai aceitar e deixar a coisa acontecer, ainda que não se envolva, né? Minha pergunta é sobre isso. Então, só fechando, depois estamos saindo para o café, nós temos que ter sabedoria e andar sobre cada coisa, né? Então, limites, tem coisas que não é para nós falarmos mesmo, outras coisas sim, né? Com a amplitude disso aí, né? Porque se nós formos denunciar tudo na imprensa, a gente vai virar um militante, mas tem coisas que a gente consegue evitar agindo dentro da esfera nossa, né? E só a postura da gente com essa firmeza, as pessoas tomam cuidado para a gente não saber de algumas coisas, né? E dá para conversar, assim, dá para confrontar. Agora, não dá para a gente quer ser um militante, denunciar, tudo bem. Agora, se eu quero só confrontar aquele problema ali e tal, falar da pessoa, né? Dá sim, né? Tem políticos que eu não sei que eles não são santos, né? Mas tem alguns que sabem exatamente o que eu penso, né? Eles vão fazer coisa errada, mas vão fazer sabendo o que eu penso. Diversidade está aí, né? Não existe unidade sem diversidade, né? Então, só para fechar isso aí, acho que quando a gente pensa em dominação, a gente pensa o seguinte, né? Eu estou numa igreja, o pastor é fulano, tudo mais tal, mas tem igrejas e igrejas. Tem igreja que você é apenas um número. Você vai, assiste o culto, volta para casa, tudo mais tal. Nem escola dominical, que separava em pequenos grupos, não tem mais. Então, isso é, de fato, uma igreja, né? Então, às vezes a pessoa pensa, se eu sair daqui, eu estou traindo a minha vocação, o meu chamado e tal. Mas pensa o seguinte, né? Digamos que é um grupo de pessoas que não pertence sequer à dominação, né? Então, o Erivel está numa dominação, eu estou em outra, o Haroldo está em outra, o Roberto está em outra, e vários aqui estão numa situação como essa, né? Nós não estamos vinculados denominacionalmente, mas tenho certeza do seguinte: se a minha briga com o Erivelto, ela vai causar uma fissura. Vai romper. Nós nunca falamos, nós temos aliança entre nós, mas nossa vida prática gerou aliança. E se eu brigar com o Erivelto, ele mora na Bahia, eu moro aqui em São Paulo. Isso vai causar mais fissura do que qualquer outra coisa. Vou estar quebrando aliança. E assim cada um de nós aqui. Agora, se eu sair da minha dominação é enorme. Se eu sair dela,
talvez nem notem. Né? Então, a divisão ela está muito mais ligada. Eu me sinto muito mais igreja comprometida nesse círculo, né, do que na denominação. Agora, se eu chegar lá e começar a cooptar gente para sair comigo, isso é um levante, isso é rebeldia, isso é demoníaco. É diferente, né, do que juntar a gente comigo. Mas romper vínculos que nós temos fora da denominação, às vezes, são mais significativos para Deus, para a obra, do que as que nós estamos lá dentro mesmo. Né? Então, temos que ver, eu não quero dar aqui conselhos, né? Mas temos que ver a nossa situação diante de todo desse parâmetro, dessa visão, dessa panorama que nós passamos aqui. Tá, gente? Pessoal, a gente vai ter que encerrar, mas eu continuo por aí para a gente conversar.